Olá, que bom ter você por aqui mais uma vez. Hoje vamos testar os seus conhecimentos bíblicos, com perguntas sobre o livro de 2 Samuel. E deixe nos comentários por gentileza no final do vídeo, quantas respostas você acertou, vou gostar de saber. Preparado ou preparada? Vamos começar sem mais demora? Primeira pergunta: após a morte de Saul, quem foi ungido rei de Israel? Letra A, Joabe. Letra B, Absalão. Letra C, Natã. Letra D, Davi. Tempo. Resposta certa, letra D, Davi. Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes-Gileade são os que sepultaram Saul. Segunda pergunta: Davi começou a reinar com quantos anos? Letra A, 30 anos. Letra B, 20 anos. Letra C, 18 anos. Letra D, 40 anos. Tempo. Resposta certa, letra A, 30 anos. Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Terceira pergunta: quem foi considerado em todo Israel o homem mais belo, e era filho de Davi? Letra A, Salomão. Letra B, Absalão. Letra C, Finéias. Letra D, Amnon. Tempo. Resposta certa, letra B, Absalão. Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25. Não havia porém em todo Israel, homem tão belo, e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Quarta pergunta: qual era o nome da mulher, que Davi tomou de Urias o Heteu e tornou-se sua mulher? Letra A, Ruth. Letra B, Mical. Letra C, Batseba. Letra D, Abigail. Tempo. Resposta certa, letra C, Batseba. Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 e 3. E aconteceu à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço, a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu? Quinta pergunta: qual rei enviou madeiras de cedro, carpinteiros e pedreiros, para edificar a Davi uma casa? Letra A, Irão. Letra B, Aquis. Letra C, Reobe. Letra D, Adadezer. Tempo. Resposta certa, letra A, Irão. Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. Sexta pergunta: Davi foi repreendido por qual profeta, pela morte de Urias? Letra A, Samuel. Letra B, Natã. Letra C, Joel. Letra D, Zacarias. Tempo. Resposta certa, letra B, Natã. Referência bíblica, livro 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13 e 14. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor.
E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto, com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Sétima pergunta: em dias do reinado de Davi, quanto tempo durou o período de fome? Letra A: 2 anos. Letra B: 1 ano. Letra C: 3 anos. Letra D: 5 anos. Tempo. Resposta certa, letra C: 3 anos. Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Oitava pergunta: qual era o nome da concubina de Saul, que Esbozete acusou Abner de ter se deitado com ela? Letra A: Abisag. Letra B: Ada. Letra C: Bila. Letra D: Rispa. Tempo. Resposta certa, letra D: Rispa. Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 7. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Esbozete a Abner: Por que entraste a concubina de meu pai? Nona pergunta: qual o total de dedos do gigante de Gate? Letra A: 22 dedos. Letra B: 24 dedos. Letra C: 26 dedos. Letra D: 28 dedos. Tempo. Resposta certa, letra B: 24 dedos. Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20. Houve também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé, outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. Décima pergunta: quem foi o primeiro rei dos Amonitas, a quem Davi usou de beneficência? Letra A: Rabá. Letra B: Naás. Letra C: Baziã. Letra D: Anum. Tempo. Resposta certa, letra D: Anum. Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 10, versículos 1 e 2. E aconteceu depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo, pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi, à terra dos filhos de Amon. 11ª pergunta: que homens tiveram a metade da barba rapada, e cortada a metade das vestes? Letra A: servos de Davi. Letra B: os filisteus. Letra C: os amonitas. Letra D: os arameus. Tempo. Resposta certa, letra A: servos de Davi. Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 10, versículo 4. Então tomou Anum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. 12ª pergunta: Absalão tosquiava os seus cabelos de quanto em quanto tempo? Letra A: 3 vezes por ano. Letra B: 1 vez por ano. Letra C: 5 vezes por ano. Letra D: 6 vezes por ano. Tempo. Resposta certa, letra B: 1 vez por ano.
Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 26. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. 13ª pergunta: o que aconteceu com o filho de Davi chamado Amnon? Letra A, ficou aleijado. Letra B, ficou louco. Letra C, foi assassinado. Letra D, ficou cego. Tempo. Resposta certa, letra C, foi assassinado. Referência bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículos 28 e 29. E Absalão deu ordens aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amon. Então o matareis, não temais, porventura não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos, e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon, como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Chegamos ao final de mais um quiz bíblico, espero que você tenha gostado, e não se esqueça de comentar quantas respostas você acertou. Deixe o seu like abençoado, e compartilhe este vídeo, para que possamos alcançar mais pessoas. Te deixo o nosso agradecimento, e que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.